Capítulo 14. As artes. Epígrafe. Sempre há um gosto da moda, um gosto para escrever as cartas, um gosto para representar Hamlet, um gosto pelas leituras filosóficas, um gosto pelo simples, um gosto pelo tétrico, um gosto pelo terno, um gosto pelo feio, um gosto pelos bandidos, um gosto pelos fantasmas, um gosto pelo diabo, um gosto pelas dançarinas francesas e as cantoras italianas, pelas suíças e tragédias alemãs, um gosto por gozar, os prazeres do campo em novembro e os do inverno em Londres até o fim da canícula, um gosto pela fabricação de sapatos, um gosto por viagens pitorescas, um gosto pelo próprio gosto, ou por fazer ensaios sobre o gosto. A querida senhora Pimmoney em T.L. Peacock, Melincourt, 1816. Em proporção à riqueza do país, quão poucos são os belos prédios na Grã-Bretanha. Que escasso emprego de capital em museus, quadros, pérolas, objetos raros, palácios, teatros e outros objetos improdutivos. Isto que o principal fundamento da grandeza do país é constantemente verificado pelos viajantes estrangeiros e por alguns de nossos próprios jornalistas como uma prova de nossa inferioridade. S. Lang, Notas de um viajante sobre as condições políticas e sociais da França, Prússia, Suíça, Itália e outras partes da Europa, 1842. Parte 1. A primeira coisa que surpreende a qualquer um que tente analisar o desenvolvimento das artes neste período de revolução dupla é seu extraordinário florescimento. Meio século que inclui Beethoven e Schubert, o maduro e o velho Goethe, os jovens Dickens, Dostoiévski, Verdi e Wagner, o último de Mozart e toda ou a maior parte de Goya, Pushkin e Balzac. Para não mencionarmos um batalhão de homens que seriam gigantes em qualquer outra companhia, pode servir de comparação como qualquer outro período da mesma duração na história do mundo. Grande parte dessa extraordinária abundância se deveu à ressurreição e expansão das artes que atraíram um público erudito em praticamente todos os países europeus. Ao invés de saturar o leitor com um longo catálogo de nomes, é melhor ilustrarmos a amplitude e profundidade deste renascimento cultural, fazendo-se ocasionais cortes transversais em nosso período. Assim, em 1789 e 1801, o cidadão que sentisse prazer com as inovações artísticas podia se deleitar com as baladas líricas de Wordsworth e Coleridge em inglês, várias obras de Goethe, Schiller, Jean Paul e Novalis em alemão, ao mesmo tempo em que ouvia a criação e as estações de Haydn e a primeira sinfonia e os primeiros quartetos de cordas de Beethoven. Nestes anos, J. L. David terminou seu retrato da Madame Récamier e Goya o seu retrato da família do rei Carlos IV. Em 1824 a 26, este cidadão poderia ter lido vários novos romances de Walter Scott em inglês, os poemas de Leopardi e as Promesse Spose de Manzoni em italiano, os poemas de Victor Hugo e Alfred de Vigny em francês, e, se fosse capaz, as primeiras partes de Eugène Onegin de Pushkin em russo e as recém-editadas sagas nórdicas. A Nona Sinfonia de Beethoven, A Morte e a Donzela de Schubert, a primeira obra de Chopin e o Oberon de Weber datam destes anos, assim como os quadros O Massacre de Chills, de Delacroix, e A Carreta de Feno, de Constable. 10 anos mais tarde, 1834 a 36, a literatura produziu na Rússia o Inspetor-Geral de Gogol e a Dama de Espadas de Pushkin, na França, o Pai Goriot de Balzac e obras de Musset, Hugo, Théophile Gautier, Vigny, Lamartine e Alexandre Dumas. Na Alemanha, as obras de Blechner, Grabe e Heine, na Áustria, e as de Grillparze e Nestroy, na Dinamarca, e a de Hans Andersen, na Polônia. O Pan Tadeusz de Miłkiewicz, na Finlândia, a edição fundamental da epopeia nacional Kalevala, na Grã-Bretanha, a poesia de
Browning e Wordsworth, a música criou óperas de Bellini a Donizetti, na Itália, as obras de Chopin na Polônia, de Glinka na Rússia, Constable pintava na Inglaterra, Caspar David Friedrich na Alemanha. 1 ou 2 anos antes e depois desse triênio, nos trazem as anotações de Pickwick de Dickens, a Revolução Francesa de Carlyle, a segunda parte do Fausto de Goethe, os poemas de Platen, Eichendorff e Moerich na Alemanha, as importantes contribuições à literatura húngara e flamenga, bem como novas publicações dos mais importantes escritores franceses, poloneses e russos. E na música, o David Bundestarzen de Schumann e o Requiem de Berlioz. Destas amostras casuais, 2 coisas ficam patentes. A primeira delas é a difusão extraordinariamente grande dos acontecimentos artísticos entre as nações. Isto era novo. Na primeira metade do século XIX, a literatura e a música russas surgiram repentinamente como uma força mundial, assim como, de maneira bem mais modesta, aconteceu com a literatura americana com Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe, Herman Melville. O mesmo se deu em relação à música e à literatura polonesas e húngaras, e, pelo menos, sob a forma de publicação de canções folclóricas, contos de fadas e épicos, em relação à literatura nórdica e dos Balcãs. Além disso, em várias dessas recém-criadas culturas literárias, o êxito foi imediato e insuperável. Pushkin, por exemplo, continua sendo o poeta russo clássico, Mickiewicz, o maior dos poloneses, Potoeff, o poeta nacional húngaro. O segundo fato evidente é o excepcional desenvolvimento de certas artes e gêneros. A literatura, por exemplo, e dentro dela o romance. Provavelmente, nenhum meio século contém uma maior concentração de romancistas imortais. Stendhal e Balzac na França, Jane Austen, Dickens, Thackeray e as irmãs Brontë na Inglaterra, Gogol, o jovem Dostoiévski e Turgenev na Rússia. O primeiro trabalho de Tolstói apareceu na década de 1850. A música talvez seja algo ainda mais surpreendente. O repertório padrão de concertos ainda se baseia grandemente nos compositores ativos neste período. Mozart e Haydn, embora realmente pertençam a uma época anterior, Beethoven e Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin e Liszt. O período clássico da música instrumental foi principalmente das grandes obras alemãs e austríacas, mas um gênero, a ópera, floresceu mais amplamente, talvez com mais sucesso do que qualquer outro, com Rossini, Donizetti, Bellini e o jovem Verdi na Itália, com Weber e o jovem Wagner, para não mencionarmos as 2 últimas óperas de Mozart na Alemanha, Glinka na Rússia e várias figuras de menor importância na França. A lista das artes plásticas, por outro lado, é menos brilhante, com exceção parcial da pintura. A Espanha produziu com Francisco Goya e Lucintes um de seus intermitentes grandes artistas e um dos maiores pintores de todos os tempos. Pode-se dizer que a primeira britânica, com J.M. Turner e John Constable, alcançou um nível de maestria e de originalidade um pouco mais alto do que o do século XVIII, e foi certamente mais influente em termos internacionais do que em qualquer época anterior ou posterior. Pode-se também sustentar que a pintura francesa, com J. L. David e J. L. Géricault, J. D. Ingres, F. A. Delacroix, Daumier e o jovem Courbet, não foi tão eminente quanto havia sido em outras épocas da sua história. Por outro lado, a pintura italiana chegou virtualmente ao fim de seus séculos de glória e esplendor, e a pintura alemã não chegou nem perto dos extraordinários triunfos da literatura e da música, ou os que lhe foram próprios no século XVI. A escultura em todos os países foi marcantemente menos brilhante do que no século XVIII, e o mesmo se deu com a arquitetura, apesar de algumas obras notáveis na Alemanha e na Rússia. De fato, os maiores empreendimentos arquitetônicos do período foram sem dúvida obra dos engenheiros. O que determina o florescimento ou esgotamento das artes em qualquer período ainda é muito obscuro. Entretanto, não há dúvida de que entre 1789 e 1848 a resposta deve ser buscada em primeiro lugar no impacto da Revolução Dupla. Se fôssemos resumir as relações entre o artista e a sociedade nesta época, em uma só frase,
poderíamos dizer que a Revolução Francesa inspirava-o com seu exemplo, que a Revolução Industrial com seu horror, enquanto a sociedade burguesa, que surgiu de ambas, transformava sua própria experiência e estilos em criação. Neste período, sem dúvida, os artistas eram diretamente inspirados e envolvidos pelos assuntos públicos. Mozart escreveu uma ópera propagandística para a altamente política maçonaria, A Flauta Mágica, em 1790. Beethoven dedicou a Heroica a Napoleão como herdeiro da Revolução Francesa. Goethe foi, pelo menos, um homem de Estado e laborioso funcionário. Dickens escreveu romances para atacar os abusos sociais. Dostoiévski foi condenado à morte em 1849 por atividades revolucionárias. Wagner e Goya foram para o exílio político. Pushkin foi punido por se envolver com seus dezembristas. E toda a comédia humana de Balzac é um monumento de consciência social. Nunca foi menos verdadeiro definir os artistas criativos como não comprometidos. Os que assim o faziam, os gentis decoradores de palácios rococó e vestiários de senhoras, ou os fornecedores de peças às coleções dos milordes ingleses visitantes, foram precisamente aqueles cuja arte definhou. Quantos de nós se recorda de que Fragonard sobreviveu à Revolução por 17 anos? Mesmo a arte aparentemente menos política, a música, teve as mais fortes vinculações políticas. Este talvez tenha sido o único período da história em que as óperas eram escritas ou consideradas como manifestos políticos e armas revolucionárias. O elo entre os assuntos públicos e as artes particularmente forte nos países onde a consciência nacional e os movimentos de libertação ou de unificação nacional estavam se desenvolvendo, conferir capítulo 7, não foi por acaso que o despertar da ressurreição das culturas literárias nacionais na Alemanha, na Rússia, na Polônia, na Hungria, nos países escandinavos e em outras partes coincidisse com, e de fato fosse sua primeira manifestação, a afirmação da supremacia cultural da língua vernácula e do povo nativo, frente a uma cultura aristocrática e cosmopolita que constantemente empregava línguas estrangeiras. É bastante natural que este nacionalismo encontrasse sua expressão cultural mais óbvia na literatura e na música, ambas artes públicas que podiam, além disso, contar com uma poderosa herança criadora do povo comum, a linguagem e as canções folclóricas. E igualmente compreensível que as artes tradicionais dependentes de comissões das classes dirigentes, cortes, governo, nobreza, arquitetura, escritura e até certo ponto a pintura, refletissem menos estes renascimentos nacionais. A ópera italiana floresceu como nunca, mas como uma arte popular que cortesã, enquanto a pintura italiana e sua arquitetura morriam. E claro que não se deve esquecer que essas novas culturas nacionais estavam limitadas a uma minoria de letrados e às classes superiores e médias, com a provável exceção da ópera italiana, das reproduções gráficas da arte plástica e de alguns pequenos poemas e canções. Nenhuma das grandes realizações artísticas deste período estava ao alcance dos analfabetos ou dos pobres. A maioria dos habitantes da Europa as desconheciam por completo, até que o nacionalismo de massa ou os movimentos políticos as convertessem em símbolos coletivos. A literatura, é claro, teria a maior circulação, embora principalmente entre as crescentes e novas classes médias, que proporcionavam um mercado particularmente vasto, especialmente entre as mulheres desocupadas, para romances e longas narrativas poéticas. Os autores bem-sucedidos raramente gozaram de uma maior prosperidade relativa. Byron recebeu 2.600 libras pelos 3 primeiros cantos de Childe Harold. O palco, embora socialmente muito mais restrito, também alcançava um público de milhares de pessoas. A música instrumental não marchava tão bem, exceto em países burgueses como a Inglaterra e a França, e países com sede de cultura como as Américas, onde grandes concertos públicos eram executados com frequência. Logo, vários compositores e virtuosos do continente europeu tinham sua atenção voltada para o lucrativo mercado anglo-saxão. Em outros países, os concertos eram patrocinados pela aristocracia local ou pela iniciativa privada dos aficionados. A pintura se destinava desde sempre ao comprador individual e desaparecia da vista do público, após sua primeira apresentação nas salas de exposição ou nas galerias dos marchands, embora as exibições públicas fossem agora bem estabelecidas. Os museus e as galerias de arte que foram fundados ou abertos ao público neste período
como o Louvre e a National Gallery de Londres, fundados em 1826, apresentavam mais arte do passado que a do presente. A estampa, a gravação, a litografia, por outro lado, estavam muito generalizadas, porque eram baratas e começavam a invadir os jornais. A arquitetura, com exceção de um certo número de construções arriscadas de habitações particulares, continuava a trabalhar principalmente para encargos públicos ou privados. Parte 2. Mas mesmo as artes de uma pequena minoria social ainda podem fazer ecoar o trovão dos terremotos que abalam toda a humanidade. Assim ocorreu com a literatura e as artes de nosso período, e o resultado foi o romantismo, como um estilo, uma escola, uma época artística. Nada é mais difícil de definir ou mesmo de descrever em termos de análise formal, nem mesmo o classicismo contra o qual o romantismo assegurava erguer a bandeira da revolta. Os próprios românticos pouco nos ajudam, pois embora suas próprias descrições sobre o que buscavam fossem firmes e decididas, também careciam frequentemente de um conteúdo racional. Para Victor Hugo, o romantismo surgiu para fazer o que a natureza faz, fundir-se com as criações da natureza, mas ao mesmo tempo não misturá-las. Sombra e luz, o grotesco e o sublime. Em outras palavras, o corpo e a alma, o animal com o espiritual. Para Charles Nodier, este último refúgio do coração humano, cansado dos sentimentos comuns, é o que se chama de genérico romântico, uma poesia estranha, bastante apropriada à condição moral da sociedade, às necessidades da geração saciadas que gritam por sensações a qualquer custo. Novalis achava que o romantismo buscava dar um maior sentido ao que é costumeiro, um infinito esplendor ao finito. Hegel sustentava que a essência da arte romântica está na existência livre e concreta do objeto artístico e na ideia espiritual em sua verdadeira essência. Tudo isso revelado a partir do interior mais do que pelos sentidos. Pouco se pode inferir dessas afirmativas, o que era de se esperar, pois os românticos preferiam as luzes bruxuleantes e difusas à claridade. E ainda assim, embora escape uma classificação, já que suas origens e conclusões se dissolvem à medida em que tenta datá-las, e que o critério mais agudo se perca em generalidades tão logo tenta defini-lo, ninguém duvida seriamente da existência do romantismo ou de nossa capacidade de reconhecê-lo. Em um sentido estrito, o romantismo surgiu como uma tendência militante e consciente das artes, na Grã-Bretanha, França e Alemanha, por volta de 1800, no final da década da Revolução Francesa, em uma área bem mais ampla da Europa e da América do Norte, depois da Batalha de Waterloo. Foi precedido antes da Revolução, principalmente na Alemanha e na França, pelo que tem sido chamado de pré-romantismo, Jean-Jacques Rousseau e a tempestade de violência dos jovens poetas alemães. Provavelmente, a era revolucionária de 1830 a 48 assistiu à maior voga europeia do romantismo. No sentido mais amplo, ele dominou várias das artes criadoras da Europa, desde o começo da Revolução Francesa. Nesse sentido, os elementos românticos em um compositor como Beethoven, um pintor como Goya, um poeta como Goethe, um romantista como Balzac, são fatores cruciais de sua grandeza, assim como não o são, digamos, em Haydn ou Mozart, Fragonard ou Reynolds, Matthias Claudius ou Chorderlos de Lacus, todos os quais alcançaram o nosso período, embora nenhum daqueles homens pudesse ser inteiramente taxado de romântico, nem considerasse a si mesmo como tal. Em um sentido ainda mais amplo, o enfoque da arte dos artistas característicos do romantismo se tornou o enfoque padrão da classe média do século XIX e ainda conserva muito de sua influência. Entretanto, embora não seja absolutamente claro quais são os propósitos do romantismo, é bastante evidente que o romantismo combatia o termo médio. Qualquer que seja o seu conteúdo, era um credo extremista. Os artistas e pensadores românticos, no sentido mais estrito, são encontrados na extrema esquerda, como o poeta Shelley, ou na extrema direita, como Chateaubriand e Novalis, saltando da esquerda para a direita, como Wordsworth, Coleridge e numerosos defensores desapontados da Revolução Francesa, saltando do monarquismo para a extrema esquerda, como Victor Hugo, mas quase nunca entre os moderados ou liberais ingleses do centro racionalista, que de fato eram os fiéis mantedores do classicismo. Não tenho muito respeito pelo Reich, disse o velho Tory Wordsworth, mas tenho muito cartismo dentro de mim. Seria demasiado chamá-lo de um credo antiburguês, pois o elemento conquistador e revolucionário das classes jovens, ainda capaz de provocar tempestades,
Fascinava também os românticos. Napoleão se tornou um de seus heróis míticos, como Satã, Shakespeare, o judeu errante e outros pecadores que se colocavam mais além dos limites comuns da vida. O elemento demoníaco na acumulação capitalista, a busca ininterrupta e ilimitada de mais, além dos cálculos de racionalidade ou de propósito, a necessidade ou os extremos do luxo, tudo isso os encantava. Alguns de seus heróis mais característicos, Fausto e Dom Juan, compartilhavam essa insaciável ganância com os bucaneiros do mundo dos negócios, dos romances de Balzac. E ainda assim, o elemento romântico permaneceu subordinado, mesmo na fase da Revolução Burguesa. Rousseau forneceu alguns dos acessórios da Revolução Francesa, mas dominou-a somente na época em que ultrapassou o liberalismo burguês, o período de Robespierre, e mesmo assim, seu hábito básico era romano, racionalista e neoclássico. David, ou Davi, seu pintor. Davi foi seu pintor, a razão seu ser supremo. O romantismo não é, portanto, simplesmente classificável como um movimento antiburguês. De fato, no pré-romantismo das décadas anteriores à Revolução Francesa, muitos de seus slogans característicos tinham sido usados para a glorificação da classe média, cujos sentimentos verdadeiros e simples, para não dizermos insípidos, haviam sido favoravelmente contrastados com a firme camada superior de uma sociedade corrupta, e cuja confiança espontânea na natureza estava destinada, segundo se acreditava, a varrer o artifício da corte do clericalismo. Entretanto, já que a sociedade burguesa triunfara de fato nas revoluções francesa e industrial, o romantismo inquestionavelmente se transformou em seu maior inimigo instintivo, e pode muito justamente ser considerado como tal. Sem dúvida, sua apaixonada, confusa, porém profunda revolta contra a sociedade burguesa se devia aos interesses egoístas dos dois grupos que lhe forneciam suas tropas de choque, os jovens socialmente deslocados e os artistas profissionais. Nunca houve um período para os jovens artistas, vivos ou mortos, como o período romântico o período romântico. As baladas líricas, 1789, foram obra de homens Ioete, 7.0 e poucos anos de idade. Byron tornou-se famoso da noite para o dia aos 24 anos, idade em que Shelley já era famoso e em que Keats já estava quase em sua cova. A carreira poética de Victor Hugo começou quando tinha 20 anos, a de Musset a 23. Schubert escreveu El Croning aos 18, morrendo aos 31. Delacroix pintou o Massacre de Chios aos 25 anos e Petoef publicou seus poemas aos 21. Uma reputação não obtida ou uma obra-prima não produzida até os 30 é uma raridade entre os românticos. A juventude, especialmente a estudantil ou intelectual, era seu habitat natural. Foi durante este período que o Quartier Latin de Paris voltou a ser, pela primeira vez desde a Idade Média, não só o lugar onde se encontravam a Sorbonne, mas um conceito cultural e político. O contraste entre um mundo na teoria totalmente aberto ao talento e, na prática, com cósmica injustiça, monopolizado pelos burocratas sem alma e barrigudos filisteus. Clamava aos céus. As sombras da prisão, o casamento, a carreira respeitável, a absorção pelo filisteísmo envolvia-os, e os pássaros da noite, na forma de seus antecessores, lhes agouravam, com frequente precisão. Sua inevitável sentença como registrador Rembrandt, na obra T. A. Hoffmann, Goldener Topf, predisse, sorrindo maliciosamente e misteriosamente, o pavoroso futuro de um conselheiro da corte para o poético estudante Anselmo. Byron tinha o espírito bastante iluminado para prever que só uma morte extemporânea tinha a possibilidade de salvá-lo de uma respeitável velhice. E A. W. Schlegel demonstrou que ele estava certo. Claro que nada havia de universal nesta revolta dos jovens contra os mais velhos. Não era senão um reflexo da sociedade criada pela Revolução Dupla. Ainda assim, a forma histórica específica desta alienação certamente coloria uma grande parte do romantismo. Assim, inclusive com maior alcance, a alienação do artista que reagia contra ela, transformando-se em o gênio, foi uma das invenções mais características da era romântica, aonde a função social do artista é clara, sua relação direta com o público. A pergunta do que deve dizer e como dizê-lo, respondida pela tradição, a moralidade, a razão
e algum outro padrão aceito. Um artista pode ser um gênio, mas raramente se comporta como tal. Os poucos que se adiantaram ao padrão do século XIX, um Michelangelo, um Caravaggio ou um Salvatore Rosa, se destacam do exército de homens do tipo artesãos profissionais e entretenedores. Os Jonathan Sebastian Bach, os Handel, os Haydn e Mozart, os Fragonard, os Gainsborough, na era pré-revolucionária, aonde se conservou algo semelhante à antiga situação social depois da Revolução Dupla. O artista continuou sem considerar-se um gênio, embora não lhe faltasse futilidade. Os arquitetos e engenheiros que trabalhavam por encomendas específicas continuavam a produzir estruturas de uso óbvio que se lhes impunham formas claramente compreensíveis. É significativo que a grande maioria de construções características e famosas do período entre 1789 e 1848 sejam neoclássicas, como a Madeleine, o Museu Britânico, a Catedral de Isaac em Leningrado, a Londres de Nash e a Berlim de Schinkel, ou funcionais como as maravilhosas pontes, canais, construções ferroviárias, fábricas e estufas daquela época de beleza técnica. Entretanto, à parte seus estilos, os arquitetos e engenheiros daquela época se comportavam como profissionais e não como gênios. Também nas formas genuinamente populares de arte como a ópera na Itália ou, em um nível socialmente mais alto, o romance na Inglaterra. Compositores e escritores continuavam a trabalhar para divertir os demais e consideravam a supremacia da bilheteria como uma condição natural de sua arte, e não como uma conspiração contra sua musa. Rossini não gostaria de produzir uma ópera não comercial, da mesma forma como o jovem Dickens escrever um romance que não pudesse ser apresentado em seriados, ou hoje em dia, o libretista de um musical moderno, um texto que fosse representado na forma em que foi rascunhado. Isso também pode ajudar a explicar por que a ópera italiana desta época era tão aromântica, apesar de seu natural prazer vulgar pelo sangue, o trovão em situações fortes. O problema real era o do artista apartado de uma função reconhecida, patrono ou público e deixado para lançar sua alma como uma mercadoria em um mercado cego, que seria comprado ou não, ou para trabalhar dentro de um sistema de patronagem que teria sido, em geral, economicamente insustentável. Mesmo se a Revolução Francesa não tivesse estabelecido sua indignidade humana, o artista, portanto, estava só, gritando dentro da noite sem nem mesmo a certeza de um eco. Era simplesmente natural que se considerasse um gênio, que criasse somente aquilo que levava dentro de si, sem consideração pelo mundo e como desafio a um público cujo único direito em relação a ele era aceitá-lo em seus próprios termos ou rejeitá-lo de todo. Na melhor das hipóteses, esperava ser entendido como Stendhal por uns tantos eleitos ou por uma posteridade indefinida. Na pior das hipóteses, escrevia dramas impossíveis de serem representados, como Grabe, ou mesmo a segunda parte de Fausto de Goethe, ou composições para orquestras irrealisticamente gigantescas, como Berlioz. Alguns enlouqueciam, como Hölderlin, Grabe, de Nerval e vários outros. De fato, o gênio compreendido era, às vezes, amplamente recompensado por príncipes acostumados às excentricidades de amantes ou aos gastos que davam prestígio, ou por uma burguesia enriquecida ansiosa em manter contato com as coisas mais altas da vida. Franz Liszt jamais passou fome no proverbial sótão romântico. Poucos jamais tiveram sucesso em realizar suas fantasias megalomaníacas, como Richard Wagner. Entretanto, entre 1789 e 1848, os príncipes de revoluções frequentemente suspeitavam das artes não líricas e a burguesia estava mais engajada em acumular dinheiro do que em gastá-lo. Os gênios eram, portanto, em geral, não só incompreendidos, mas também pobres, e a maioria deles revolucionários. A juventude e os gênios mal compreendidos produziam a reação romântica contra os filisteus, a moda de atormentar e chocar os burgueses, a ligação com o submundo e a boemia, termos estes que adquiriram sua atual conotação durante o período romântico. O gosto pela loucura ou por coisas normalmente censuradas pelos respeitáveis padrões e instituições. Mas isto era só uma pequena parte do romantismo.
A Enciclopédia de Extremismos Eróticos de Mário Praz não é mais representativa da agonia romântica do que uma discussão a respeito de esqueletos e espectros no simbolismo elisabetano. É uma crítica de Hamlet, por trás do descontentamento dos românticos como jovens e, ocasionalmente também, como mulheres jovens, já que foi este o primeiro período em que as mulheres do continente europeu apareceram como artistas em posse de seus plenos direitos em considerável número. E como artistas, havia um descontentamento mais genérico em relação ao tipo de sociedade que surgia a partir da Revolução Dupla. A análise social precisa nunca foi o forte dos românticos e, de fato, desconfiavam do resoluto raciocínio mecânico e materialista do século XVIII, simbolizado por Newton, o bicho-papão de William Blake e Goethe, que corretamente viam como o século das principais ferramentas com que a sociedade burguesa fora construída. Consequentemente, não podemos esperar que fizessem uma crítica arrazoada da sociedade burguesa, embora algo parecido a uma crítica se envolvesse no místico manto da filosofia da natureza, e se movesse por entre as agitadas nuvens metafísicas formadas dentro de uma ampla estrutura romântica, que contribuiu, entre outras coisas, para a filosofia de Hegel, vide capítulo 13, 11. Uma crítica semelhante também... 2, 13, parte 2. Uma crítica semelhante também se desenvolveu em relâmpagos visionários, muito próximos de excentricidade, ou mesmo da loucura, entre os primeiros socialistas utópicos da França. Os primeiros seguidores de Saint-Simon, embora não seu líder, especialmente Fourier, dificilmente podem ser considerados outra coisa que românticos. O resultado mais duradouro dessa crítica romântica foi o conceito de alienação humana, que iria desempenhar um papel crucial em Marx e a insinuação da perfeita sociedade do futuro. Entretanto, a crítica mais eficaz e poderosa da sociedade burguesa viria não daqueles que a rejeitavam, e com ela as tradições dos clássicos, ciência e racionalismo do século XVII, no todo e a priori, mas sim daqueles que levaram as tradições e pensamentos clássicos burguês e suas conclusões anti-burguesas. O socialismo de Robert Owen não tinha sequer o mínimo elemento do romantismo em si mesmo, mas componentes eram inteiramente os do racionalismo do século XVIII e da mais burguesa das ciências, a economia política. O próprio Saint-Simon seria melhor descrito como uma prolongação do iluminismo. É significativo que o jovem Marx, formado na tradição alemã, isso é, primordialmente romântica, se tenha transformado no criador do marxismo só quando combinou seu pensamento com a crítica socialista francesa e a teoria totalmente aromântica da economia política inglesa. E foi a economia política que forneceu a essência de seu pensamento amadurecido. Parte 3. Nunca é prudente negligenciar as razões do coração, que a própria razão desconhece. Como pensadores dentro dos limites de referência ditados pelos economistas e físicos, os poetas se encontravam sobrepujados, mas não só viam mais profundamente que aqueles, como também às vezes com mais clareza. Poucos homens compreenderam o terremoto social causado pela máquina e pela fábrica antes de William Blake na década de 1790, quando em Londres havia ainda pouco mais do que algumas oficinas de olarias. Com algumas exceções, os melhores comentários sobre os problemas de urbanização na Inglaterra se deveram aos escritores criativos, cujas observações, frequentemente de aparência irrealista, demonstraram ser um indicador utilíssimo da grande evolução urbana de Paris. Carlyle foi um guia mais confuso, porém mais profundo para a Inglaterra em 1840 do que o cuidadoso estatístico e compilador J.R. McCulloch. E se J.S. Mill é melhor do que outros utilitaristas, é porque uma crise pessoal fez com que ele sozinho percebesse o valor dos críticos alemães românticos à sociedade. Goethe e Coleridge, a crítica romântica do mundo, embora mal definida, não era portanto desprezível. A ansiedade que se convertia em obsessão nos românticos era a recuperação da unidade perdida entre o homem e a natureza. O mundo burguês era profundo e deliberadamente antissocial. Ele impiedosamente quebrou os fortes laços feudais que uniam o homem a seus superiores naturais, e não deixou nenhum outro vínculo entre o homem, a não ser o puro interesse pessoal e o insensível pagamento em espécie. Ele afogou os mais divinos êxtases de fervor religioso
de entusiasmo nobre, de sentimentalismo filisteu, na congelada água do cálculo egoísta. Transformou o valor pessoal em valor de troca. Em lugar das inúmeras e inquebrantáveis liberdades, ergueu uma simples e inescrupulosa liberdade, a liberdade do comércio. Essa é a voz do Manifesto Comunista, mas ela fala também por todos os românticos. O mundo desse tipo podia dar conforto e riqueza aos homens, embora na verdade parecesse evidente que este mundo também tornava os outros, em número infinitamente maior, famintos e miseráveis. Mas deixou suas almas desnudas e solitárias. Deixou-os sem pátria e sem lar, perdidos no universo como se fossem seres alienados. Uma fenda revolucionária na história do mundo impediu-os de evitar esta alienação, com a decisão de nunca deixar o velho lar. Os poetas do romantismo alemão sabiam melhor que ninguém que a salvação consistia somente na simples e modesta vida do trabalho que se desenrolava naquelas idílicas cidadezinhas pré-industriais que salpicavam as paisagens de sonho por eles descritas da maneira mais irresistível. E ainda assim, seus jovens deviam partir para fazer, por definição, a infindável busca da flor azul ou simplesmente para vagar para sempre, cheios de melancolia, cantando as líricas de Eichendorff ou as canções de Schubert. As canções dos andarilhos é sua toada e a nostalgia sua companheira constante. Novalis chegou mesmo a definir a filosofia nestes termos. Três fontes abrandaram a sede da perdida harmonia entre o homem e o mundo: a Idade Média, o homem primitivo, ou, o que dá no mesmo, o exotismo e o povo, o folk, e a Revolução Francesa. A primeira atraiu principalmente os românticos da reação, a estável ordem social da Idade Feudal, o lento produto orgânico das eras, colorido de heráldica, envolto pelos sombrios mistérios da floresta de contos de fada e coberto pelo dócil do inquestionável céu cristão, era o evidente paraíso perdido dos oponentes conservadores da sociedade burguesa, cujo gosto pela devoção, a lealdade e um mínimo de cultura entre os mais modestos à Revolução Francesa tinha simplesmente aguçado. Com as naturais variações locais, esse era o ideal que Burke atirava contra o rosto dos enfurecidos racionalistas da Bastilha, em sua obra Reflexões sobre a Revolução Francesa. Entretanto, onde esse sentimento encontrou sua expressão clássica foi na Alemanha, um país que neste período adquiriu algo assim como o monopólio do sonho medieval, talvez porque a organizada Gemütlichkeit, que parecia reinar sobre os castelos de Reno e da Floresta Negra, prestava-se mais prontamente à idealização do que à imundície e à crueldade de países mais genuinamente medievais. Em todo caso, o medievalismo foi um componente bem mais forte do romantismo alemão do que a qualquer outro, e se irradiou para fora da Alemanha sob a forma de óperas ou do balé romântico. Freixes ou Giselle de Weber, dos contos de fadas de Grimm e de teorias históricas que inspiraram escritores como Coleridge ou Carlyle. Entretanto, na forma mais genérica de um renascimento gótico, o medievalismo foi o estudo dos conservadores e especialmente dos religiosos, antiburgueses em toda parte. Chateaubriand exaltou o gótico em sua obra Espírito do Cristianismo, 1802, contra a Revolução. Os defensores da Igreja da Inglaterra o favoreciam, contra os racionalistas e não conformistas, cujos prédios permaneceram clássicos. O arquiteto Pugin e o movimento de Oxford ultra-reacionário e de tendência católica da década de 1830 eram góticos até a raiz dos cabelos. Enquanto isso, na nevoenta Escócia remota, há muito um país capaz de todos os sonhos arcaicos, como os poemas forjados e atribuídos ao bardo Ossian. O conservador Walter Scott supria a Europa com mais um conjunto de imagens medievais em seus próprios romances históricos. O fato de que o melhor de seus romances tratasse de períodos bastante recentes da história escapou da atenção do público. Ao lado dessa preponderância do medievalismo conservador, que os governos reacionários surgidos depois de 1815 procuraram traduzir em periclitantes justificativas do absolutismo, conferir capítulo 12, parte 3, o medievalismo de esquerda carecia da importância. Na Inglaterra, existia principalmente como uma corrente do movimento radical popular,
que tendia a ver o período anterior à Reforma como uma idade de ouro do trabalhador e a Reforma como o primeiro grande passo em direção ao capitalismo. Na França, foi muito mais importante, pois ali sua ênfase não era colocada sobre a hierarquia feudal e a ordem católica, mas sim sobre o povo, eternamente sofredor, turbulento e criativo. A nação francesa sempre reafirmando sua identidade e sua missão. Jules Michelet, poeta e historiador, foi o maior desses medievalistas democráticos revolucionários. Victor Hugo criou o Corcunda de Notre-Dame, o mais conhecido produto daquela preocupação. Intimamente aliado ao medievalismo, especialmente através de suas preocupações com as tradições da religiosidade mística, estava a busca dos mais antigos mistérios e fontes de sabedoria irracional do Oriente, os reinos românticos, mas também conservadores, de Kublai Khan ou dos Brahmanes. Desde sempre, o descobridor do sânscrito, Sir William Jones, foi um sincero Whig radical que saudou as revoluções francesas e americanas como um cavalheiro erudito, mas o resto dos entusiastas do Oriente e os escritores de poemas pseudo-persas, de cujo entusiasmo nasceu uma grande parte do moderno orientalismo, pertenciam à tendência anti-jacobina. É característico que a Índia dos Brahmanes fosse sua meta espiritual ao invés do racional e irreligioso Império Chinês, que havia preocupado as imaginações exóticas do iluminismo do século XVIII.